Essa é a última das 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Começamos lá, no finalzinho de fevereiro ainda. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Eu afirmo a você que isto é verdade, dito aquele malfeitor na cruz arrependido. Hoje você estará comigo no paraíso. Mulher, este é o seu filho, filho, esta é a sua mãe. Meu Deus, por que me abandonaste? Estou com sede. Tudo está completado ou está consumado? E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Começou com oração, terminou com oração, conversando com o Pai. Nosso texto de hoje, ele começou falando de escuridão. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Mais ou menos 3 horas de escuridão. Quando você ouve ou lê a palavra escuridão, o que vem à mente? O que você imagina? Escuridão tem a ver com medo, é um dos primeiros medos que a gente tem, né? Medo do escuro. Desconhecido, algo que eu não vejo. Insegurança. Tem muitas maneiras da gente encarar a escuridão, mas como se trata de um texto bíblico, é interessante saber também como é que a Bíblia fala dessa relação de luz e escuridão, esse contraste. Por exemplo, na primeira carta de João, diz que Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. A luz de Deus sempre vence as trevas. Isso é óbvio porque qualquer luz vence a escuridão. Se a gente não tivesse agora energia elétrica e tivesse só essas 2 velas acesas aqui, não seria completa a escuridão. Já teria uma fagulha de luz. A luz de Deus vence as trevas. Em momentos importantes da história do povo de Deus, a escuridão está muito relacionada ao pecado e ao julgamento de Deus. Faz um exercício mental, vê se você consegue lembrar das 10 pragas sobre o Egito. Foram 10. A 9ª praga. Alguém lembra qual foi a 9ª praga? É difícil, né? Mais fácil lembrar a primeira. É tipo os mandamentos, a gente lembra do primeiro, já para os últimos é mais difícil. A 9ª praga foi escuridão de 3 dias. Foi a 9ª, né, a penúltima praga como um castigo e julgamento de Deus sobre um povo incrédulo. Por 3 dias não houve nenhuma luz, e isso foi antes da última praga, que foi a morte dos primeiros filhos, que também foi juízo de Deus sobre um povo sem fé. Para compreender melhor essa escuridão de Lucas, naquele dia do sacrifício perfeito de Jesus, eu trago para vocês um trechinho do Antigo Testamento do profeta Amós. Amós viveu séculos depois das pragas do Egito. E Deus chamou Amós para denunciar o pecado do povo. Por meio do profeta Amós, Deus chama a atenção para a realidade do pecado que vai se manifestando nas atitudes do dia a dia. O contexto de Amós é que eles vendiam, as pessoas do povo de Deus, vendiam os seus produtos a preços muito altos, não era justo, produtos que não prestavam, usando pesos e medidas falsas. Esse era o contexto de Amós. E de novo, por meio de Amós, Deus anuncia juízo sobre o povo. E ele escreve assim: por causa disso, por causa desse pecado de vocês, a terra tremerá e todos os seus moradores chorarão de tristeza, a terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. O Nilo era o rio do Egito, né? Então os assuntos vão se interligando aí. Ou seja, por causa do pecado, o juízo de Deus começa. A terra sobe e baixa, isso é terremoto, a terra treme. E o Evangelho de Mateus conta, Lucas não conta isso, mas Mateus conta, que houve um tremor de terra e rochas se partiram no momento em que Jesus morreu na cruz. A criação está mostrando que algo aconteceu de muito importante. E a continuação da palavra de Amós é ainda mais interessante. Amós, capítulo 8, versículos 9 e 10. Naquele dia, o dia do julgamento,
Farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupa feita de pano grosseiro, raparão a cabeça, que era a maneira como os israelitas demonstravam tristeza. Vocês serão como os pais chorando a morte do filho único. Conforme a profecia de Amós, o grande dia do julgamento do pecado teria terremoto, o sol deixando de brilhar em pleno meio-dia, a hora que o sol brilha mais, a terra coberta por uma escuridão, uma festa da Páscoa se transformando em velório, um evento triste por causa da morte de alguém. São muitas semelhanças, né? E na continuação do trecho de Lucas que a gente ouviu, está escrito que todos os que estavam ali para assistir aquele espetáculo, quando da crucificação de Jesus, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. A festa da Páscoa se transformou num velório. O julgamento do pecado estava acontecendo. A escuridão, o tremor de terra, a alegria transformada em choro de tristeza, tudo isso está no evento da cruz. Só que quem está chorando a morte do Filho único não é o povo. É o único Filho de Deus que está sendo entregue para pagar o preço do pecado. Aquele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. E a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, no meio. Aquela cortina separava o povo do lugar especial que representava a presença de Deus. O sistema de culto dos judeus era assim. Aquela cortina guardava o lugar sagrado, o lugar em que só o grande sacerdote poderia entrar uma única vez por ano para fazer a oferta para perdão de pecados. Era assim. Agora, a cortina se rasga de alto a baixo. Se antes era necessária a mediação do sumo sacerdote, do grande sacerdote, agora nós temos o grande sacerdote, único mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. E a Bíblia diz para a gente que a gente pode se achegar bem perto de Deus por esse caminho novo e vivo que Jesus nos abriu e que Ele nos oferece. Trechinho da carta aos Hebreus, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos agora completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Os hebreus conheciam muito bem aquele sistema de culto, sabiam o que era o lugar santíssimo, como é que funcionava. Agora, por causa da morte de Jesus, nós temos liberdade de entrar, nós também. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, Ele, Jesus, nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote, essa era a figura entre meio, né? Que o grande sacerdote fazia a mediação entre Deus e as pessoas. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. É Jesus. Portanto, cheguemos perto de Deus. Aqui não coube, mas diz ainda com um coração sincero. A gente chega perto com um coração sincero, com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas. O perdão nos deu isso hoje no culto. E com o corpo lavado com água pura. E aí é com certeza uma clara menção ao batismo que nos purificou. Eu sei, você deve estar pensando, pastor, mas e a frase? Não era para falar sobre a frase? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Não é uma frase de derrota, como às vezes parece. Poxa, agora vou morrer. Não é uma frase de tristeza, nem de sofrimento, mas é uma frase de celebração. É Jesus tendo cumprido tudo o que Ele tinha que cumprir, se entregando à morte de maneira consciente e voluntária. Isso é um detalhe importante. Jesus se entrega consciente e voluntariamente. Quando parei para estudar um pouquinho mais o texto, me chamou a atenção o fato dessa frase ter sido um grito. Isso porque os que eram crucificados no Império Romano normalmente não conseguiam gritar. O peso do corpo, suspenso na cruz, provocava asfixia. Conforme o tempo ia passando, o próprio corpo do peso fazia com que o abdômen não suportasse mais a respiração. Jesus ficou em torno de 6 horas pregado na cruz. Antes disso ainda teve os açoites, que machucaram muito. Se você já viu aquele filme A Paixão de Cristo,
talvez não tenha sido bem assim, mas muito próximo do que era uma crucificação romana, com bastante requinte de crueldade. E mesmo assim, Mateus, Marcos e Lucas registram que antes de morrer, Jesus deu um grito forte. E esse grito não foi qualquer berro de dor ou de angústia. Lucas registrou as palavras desse último grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus decide morrer. Olha em João 10, né? Versículos 17, isso. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Jesus se entrega. E Jesus está citando muito texto bíblico na cruz. Quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Era um trecho de um salmo. Tenho sede, era o trecho de um salmo. Essa frase de hoje também era o trecho de um salmo. O 31, versículo 5. O salmo de Davi também, que diz, nas tuas mãos entrego a minha vida, ou entrego o meu espírito. Jesus está voltando para casa. Ele está voltando para a glória da Santíssima Trindade. Estava tudo feito. O que era preciso cumprir foi cumprido. Agora chegou o momento de celebrar com o Pai e o Espírito Santo, naquela comunhão tão perfeita que eu sempre digo, em que 3 são 1 e que 1 é 3. E essa frase de Jesus, de celebração, faz a gente pensar também de que quando você tiver que enfrentar um momento de escuridão, quando a doença apertar, quando o luto chegar, quando as dificuldades parecerem tão grandes que a gente não vai suportar, coloquemos a nossa esperança naquele que foi julgado no nosso lugar, naquele que pagou o preço do nosso pecado e que se entregou à morte, mas está vivo. E aqui vem a virada de história. Nós viemos 7 semanas conversando sobre a entrega de Jesus, do Jesus que padece e morre. Mas nenhum dos evangelhos termina assim. São 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam, se detêm, assim, boa parte da narrativa é sobre esses últimos momentos. Mas todos eles terminam num movimento de virada, que é o que eu quero ler com vocês agora. Agora sim é Lucas 24. Depois de Jesus ter sido sepultado, as mulheres começaram o trabalho de preparação do corpo, o sábado estava se aproximando. O sábado dos judeus começava já ao pôr do sol de sexta. Então, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, eles não podiam fazer trabalhos. Por isso, no domingo bem cedo, é que as mulheres vão ao túmulo. Nesse domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado para embalsamar o corpo de Jesus. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens, que são anjos, disseram a elas, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E essa pergunta continua ecoando ao longo do tempo. Por que é que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Ele, Jesus, não está aqui. Ele não está preso numa sepultura. Ele foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, Ele mesmo disse a vocês, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Essas palavras do anjo mudam toda a história. A história da paixão e da entrega de Jesus não termina no túmulo. Após a morte vem a ressurreição. E a nossa história também não termina no cemitério. Ela vai além. Existe a promessa de ressurreição.
Hoje Deus me deu a oportunidade de participar de um velório, no final de semana da Páscoa. A Doralina, que algumas vezes esteve sentadinha aqui com a gente, ela tinha bastante dificuldade de locomoção, uma das idosas, faleceu nessa madrugada, e eu pude estar lá com a família para trazer uma palavra, e foi uma palavra de ressurreição. Muitas vezes as pessoas escrevem nas lápides dos cemitérios, e escrevem, eu sei, bem intencionadas, saudades eternas. Para quem crê, essa frase não é correta. A saudade não é eterna, ela é difícil, ela é intensa, ela pode ser mais prolongada para algumas pessoas, mas a eternidade não é de saudade. A eternidade tem a ver com vida, vida após a morte, ressurreição. E essa promessa faz a gente encarar o aqui e agora já de um jeito diferente. Essa promessa de ressurreição é para aquele último dia, mas ela já interfere agora na nossa vida. Nós vivemos num mundo marcado pela morte, com a certeza da ressurreição. Eu já mostrei no nosso culto, já faz alguns anos, mas eu quero compartilhar de novo. Um neto e a sua vovó no hospital. Essa vovó já faleceu há uns 5 anos atrás. Mas volta e meia esse neto ainda compartilha essa lembrança nas redes sociais. Vocês também recebem aquelas lembranças, né? De fotos, de vídeos, né? E ele seguidamente compartilha isso de novo, como um testemunho de fé da sua avó, com quem ele tem certeza que vai se reencontrar, porque os dois são cristãos. Eu penso que o vídeo mostra um pouquinho dessa esperança que enche o coração com uma paz e uma certeza que nem mesmo doença e a morte consegue abalar. É um neto cantando um hino de louvor com a sua avó, bastante debilitada no leito do hospital. Na época, ela já tinha mais de 80 anos. E diga-se de passagem, uma linda voz. Ela canta tenor. Tenor que diz... Eu não sei. Tenor acho que é a voz masculina, né? Mas ela... O contralto, é a segunda voz feminina. E eu imagino que para ela lembrar essa canção de memória, ela deva ter cantado muitas e muitas vezes ao longo da sua vida. Eu vou pedir que o Diego e a Júlia coloquem ao mesmo tempo para quem está em casa poder ter uma experiência também boa para ver esse vídeo. A gente arrepia, né? Ouvindo a voz de alguém assim, cantando com essa certeza. A nossa vida toda está nas mãos do Senhor Jesus. Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele vivo está. E essa é a nossa Páscoa. Amém.